Olá pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Luiz Felipe Machado Faria de Souza, estou junto com a Railane Silva de Souza e temos como orientadores os professores Lino Augusto Sander de Carvalho e José Ricardo de Almeida França, e viemos aqui apresentar a vocês o trabalho sobre estimativa da temperatura do ar na região metropolitana do Rio de Janeiro. Bom, a região metropolitana do Rio de Janeiro vem apresentando altos valores de temperatura da superfície, sobretudo nas áreas urbanas, como resultado das ilhas de calor. Inclusive, estudos recentes mostraram uma intensificação dessas ilhas de calor na região. Sendo assim, como há uma certa quantidade de trabalhos em relação à temperatura da superfície, surge como motivação para o nosso estudo analisar a temperatura do ar, e esta pode ser obtida de maneira precisa por estações meteorológicas. Porém, como a região metropolitana do Rio de Janeiro possui poucas estações meteorológicas e a maioria delas estão muito distantes umas das outras, há necessidade de interpolar esses dados que geram informações espaciais pouco precisas. Com isso, o sensoramento remoto ele surge como uma alternativa para análises espaciais de temperatura do ar. E existem alguns métodos para estimar a temperatura do ar, como o método do TVX, que é um índice de temperatura e vegetação, que funciona com base na regressão linear negativa entre a temperatura da superfície e os índices de vegetação, como o NDVI e o EVI. Só que este método ele apresenta algumas limitações em relação à sazonalidade e à umidade do solo. E como a região metropolitana do Rio de Janeiro possui um clima subtropical com períodos bastante úmidos e secos, e o que interfere diretamente na umidade do solo, ainda mais a região metropolitana sendo uma região com diferentes tipos de ocupação do solo, entende-se que, num primeiro momento, este método não seja o mais adequado. Sendo assim, buscamos uma outra maneira de estimar a temperatura do ar, que é por meio da regressão linear entre a temperatura da superfície e a temperatura do ar, onde são utilizados os dados de temperatura da superfície dos produtos moldes água e terra, em períodos diurnos e noturnos, e os dados de temperatura do ar do produto de reanálise atmosférica era 5. Portanto, temos os seguintes objetivos: validar os resultados de temperatura do ar gerados a partir da regressão linear, com os dados de temperatura do ar das estações meteorológicas, e analisar temporalmente e sazonalmente a temperatura do ar na região metropolitana do Rio de Janeiro em diferentes horários. Bom, nossa área de estudo, como estamos a falar, é a região metropolitana do Rio de Janeiro, que foi instituída em 1974, unindo o estado da Guanabara com o estado do Rio de Janeiro. E atualmente ela é composta por 22 municípios, recentemente os municípios de Petrópolis e Cachoeira de Macacu foram inseridas na região metropolitana, o que totaliza uma população acima de 17 milhões, de acordo com a estimativa da população do IBGE em 2020. Bom, em termos climatológicos, a região metropolitana do Rio de Janeiro está inserida no litoral do Brasil e com isso está sob o efeito da maritimidade, o que regula a temperatura e a umidade do ar. E também está sob o efeito da zona de convergência do Atlântico Sul, as ECAs, que geralmente ocorrem nos períodos mais úmidos, entre os meses de novembro e março. E essas ECAs, elas criam uma faixa de nebulosidade do sul da Amazônia até a região central do Oceano Atlântico, trazendo uma certa instabilidade da temperatura do ar na região metropolitana. Bom, aqui nós temos os dados que foram utilizados nesse estudo. Como eu já havia mencionado, foram utilizados dados de temperatura da superfície do molde água, o horário noturno de 5 UTC, que é às 2 da manhã, e 16 UTC, que é 1 da tarde. E os dados do terra, que são de manhã a 13 UTC, que é 10 da manhã, e 2 UTC, que é 11 da noite. E os dados de temperatura do ar, do ERA 5, nos horários correspondentes dos produtos moldes diários e noturnos. E as estações in situ, que são as estações meteorológicas do IMET, sendo elas Seropédica, Marambaia, Xerém, Vila Militar, Forte de Copacabana, Jacarepaguá e Niterói. Bom, agora em relação à metodologia aplicada em nosso estudo, primeiro temos aqui uma seleção de imagens com base num filtro de nuvens, onde vamos ter no total 570 imagens para cada produto molde e ERA 5. E nessa seleção, cada mês possui um determinado número de imagens,
sendo que os meses mais secos têm um número maior devido a uma menor frequência de nuvens, e com isso, para cada ano, temos um total de 38 imagens que ao longo de uma série temporal de 15 anos totaliza 570 imagens. Posteriormente, aplicamos a média espacial de toda a região metropolitana, ou seja, a média de todos os pixels dentro da área de estudo, onde é obtida a regressão linear, conforme vocês podem ver na imagem, através da relação dos dados de temperatura da superfície do molde e os dados de temperatura do ar do ERA 5. E obtendo-se os modelos de estimativas de temperatura do ar para os dados diários e noturnos, aplica-se então estes modelos nos produtos moldes, convertendo a temperatura da superfície em temperatura do ar. E após essa conversão, são comparados dados de validação da temperatura do ar do molde com os dados de temperatura do ar do ERA 5, para determinar qual produto possui o menor erro. E essa validação é com base nos dados de temperatura do ar medidos pelo bulbo seco das estações contínuas do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. E por fim, temos os resultados, que são as análises espaciais de temperatura do ar, mostrando a evolução de temperatura no verão e no inverno, também em diferentes horários. Bom, agora nós temos aqui o resultado dos modelos de estimativa de temperatura do ar, onde temos aqui no eixo X os dados de temperatura da superfície do molde e no eixo Y os dados de temperatura do ERA 5. E vocês também podem ver nos 4 gráficos a equação que vai converter a temperatura da superfície em temperatura do ar nos produtos moldes. Aqui nós temos a validação de dados da temperatura do ar do molde e do ERA 5, com as estações meteorológicas do IMET. Com base no erro percentual médio, podemos determinar que não há uma certa diferença em utilizar o produto molde e ERA 5 em termos de validação, em termos de precisão do valor de temperatura do ar. Mas como a resolução do molde é de 1 km e do ERA 5 é de 11 km, serão utilizados os dados do molde para as análises espaciais. Bom, agora dando início às análises espaciais da evolução da temperatura do ar, temos aqui em 3 períodos a evolução de temperatura do ar no verão e inverno, no horário de 1 da tarde, com variações de temperatura de 10 a 40 graus Celsius. E temos aqui no verão que há um aumento médio de temperatura do ar ao longo dos anos, principalmente nas regiões de maior densidade urbana, onde as temperaturas atingem cerca de 40 graus Celsius. E no inverno também há um aumento de temperatura do ar, e esse aumento ele é maior no período de 2015 a 2019, também nas regiões de maior densidade urbana e também a partir do município de Niterói em direção aos municípios da região dos lagos. E no verão tem um ponto que ele se destaca em relação às áreas vizinhas, e isso é visível a partir do período de 2010 a 2014, e esse ponto fica no município de Itaboraí e corresponde ao Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, o Comperj. Bom, agora nós temos aqui os mapas de temperatura do ar em diferentes horários, sendo eles de 2 da manhã, de 10 da manhã, de 1 da tarde e 11 da noite, e somente para o período de 2015 a 2019 e também para verão e inverno. Bom, aqui nos mapas espaciais fica notável a evolução diária de temperatura do ar ao longo de um dia, seja para o verão, seja para o inverno, sendo que alguns pontos eles chamam bastante atenção nesses mapas. No verão, a gente vê valores de temperatura médios bastante altos nas regiões urbanas à noite, com temperaturas se aproximando de 27 graus Celsius. E às 10 da manhã também, que nas áreas urbanas você já tem valores se aproximando aí de 35 graus Celsius em média. Mas o que de fato chama mais atenção nesses mapas é no período da noite no inverno, em que é possível notar uma faixa de temperatura do ar próxima à Serra do Mar, com valores similares das áreas urbanas. Bom, agora chegamos nas considerações finais de nosso estudo, começando então pela validação de dados, onde observamos que os dados de temperatura do ar do molde obteve um desempenho similar em relação aos dados do ERA 5, quando comparados com os dados das estações meteorológicas.
Sendo assim, recomenda-se, para obter resultados mais precisos, fazer regressões lineares para diferentes tipos de ocupação do solo, estimando a temperatura do ar diretamente com os dados das estações meteorológicas, ou seja, comparando a temperatura da superfície do molde diretamente com os dados das estações do IMET. Já em relação aos resultados espaciais obtidos, observamos um aumento de temperatura do ar em quase toda a região metropolitana ao longo dos anos, ou seja, entre 2005 e 2019, para o horário de 1 da tarde no verão. Já no inverno, no mesmo período e horário, o aumento de temperatura do ar ocorre sobretudo nas regiões de maior densidade urbana. Já nas análises horárias do último período, entre 2015 e 2019, destacam-se uma faixa de temperatura do ar nas proximidades da Serra do Mar, com temperaturas iguais aos da região urbana. Então, além dos trabalhos de estimativa da temperatura do ar, estudos futuros também sugerem investigar essa faixa de temperatura nas proximidades da Serra do Mar e entender por que a temperatura está tão próxima das áreas urbanas. Bom, aqui nós temos as nossas referências bibliográficas e agradeço a todos vocês pela atenção.